Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje, a gente vai explorar uma exposição riquíssima sobre o texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. O título? O Despertar da Esperança e o Caminho da Paz. E olha, para entender de verdade o peso dessa narrativa, a gente precisa adotar por um momento a perspectiva de quem está aguardando no escuro. A história começa num cenário marcado por uma noite bem longa, de espera, de silêncio, uma expectativa que parece literalmente não ter fim. É uma daquelas jornadas fascinantes sobre como períodos de aparente inatividade podem, na verdade, estar preparando o terreno para algo absolutamente transformador. O que nos leva a uma metáfora central incrível, construída a partir da poesia dos Salmos. Sabe aquela ideia de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã? Pois é, o contraste que o texto apresenta enquadra a experiência literal do personagem principal, Zacarias. A mudez física dele, sabe, não é só um mero detalhe médico. Ela é tratada exatamente como essa longa noite metafórica. É uma representação super tangível de silêncio, de espera, até de dor, que eventualmente vai bater de frente com o amanhecer, trazendo alegria, esperança e o retorno da fala. E assim chegamos à primeira grande etapa, o fim do silêncio. Essa é a parte da jornada que nos tira da disciplina de calar a voz e nos leva para a libertação da obediência. Acompanhando o passo a passo dessa transformação, a jornada de Zacarias fica muito clara. Pensa bem, tudo começa com a promessa de um anjo, que, bom, é recebida com uma bela dose de dúvida. E é exatamente essa dúvida que aciona os meses de silêncio disciplinar. Depois temos o nascimento do menino, João. Mas o grande ponto de virada, o verdadeiro divisor de águas, acontece no passo 4, o ato de obediência. Porque é só depois dessa obediência deliberada que se chega ao quinto passo, que é o retorno do louvor. Ou seja, fica super evidente que o silêncio não foi só um castigo duro, foi uma ferramenta ativa, um processo para forjar um coração obediente. E logo no nascimento surge um conflito clássico: tradição contra a obediência, especificamente na hora de escolher o nome do bebê. E aqui o ritmo da história acelera. Imagina a tensão no ar, os parentes ali batendo o pé, querendo manter a tradição familiar para o nome, mas Isabel, a mãe, afirmando categoricamente que seria João. Quando a pergunta chega em Zacarias, ele pede uma tabuinha e escreve uma frase curta, mas olha, monumental. Seu nome é João. Ele não sugere, ele não pede opinião de ninguém, ele crava, definitivo. E no exato segundo em que ele declara essa concordância com a instrução divina, quebrando as regras e os costumes, a língua dele se solta. O silêncio é quebrado na hora, e a primeira coisa que ele faz é voltar a louvar. A dinâmica que a gente tira daqui revela uma coisa fascinante. O silêncio atua para alinhar o coração com uma vontade maior. Sabe quando alguém enfrenta dias de estagnação ou de muito silêncio? A análise nos convida a não encarar isso só como um tempo vazio ou perdido. Pelo contrário, a ideia é que, assim como aconteceu com Zacarias, esses períodos de quietude geralmente estão operando nos bastidores, de forma invisível, moldando as nossas intenções e alinhando os planos humanos com um propósito muito superior. O que nos leva perfeitamente à terceira parte da análise: uma redenção diferente. Porque o foco do Zacarias ao voltar a falar não vai direto para o filho recém-nascido, mas sim para algo gigantesco. A palavra-chave dessa nova fase é redenção, e a exposição faz questão de contrastar as expectativas políticas daquela época com a realidade que foi entregue. Veja bem, em vez de um líder militar que viria para resolver o domínio externo, sabe, trazer uma independência passageira, o que se anuncia é uma libertação totalmente espiritual, profunda. A libertação do pecado. A salvação divina, como é explanada aqui, não é a humanidade conquistando algo no braço com a própria força, mas sim um movimento arrebatador que vem de cima para baixo. E observando os pontos essenciais dessa transformação, a mensagem oferece algo que vai na contramão daquele alívio rápido e superficial que a gente costuma buscar, não é? Significa ir muito além das soluções imediatas para problemas temporários. É sobre alcançar uma verdadeira transformação do coração e, no fim das contas, uma reconciliação completa com Deus. O grande objetivo de toda essa libertação é capacitar a pessoa para servir sem medo, com uma base firmada inteiramente na santidade e na justiça. E isso prepara o cenário lindamente para a seção 4, o Sol Nascente, onde fica claro que a luz central da história não é o João, mas sim aquele para o qual ele aponta. Olha só o peso desse contraste. De um lado, a narrativa descreve um mundo sendo literalmente engolido pelas trevas, pela escuridão total. Do outro lado, a gente tem a chegada arrebatadora de Jesus, que é descrito metaforicamente como o sol nascente que vem das alturas. É uma imagem fortíssima, né? Daquela luz
pura invadindo o ambiente e dissipando as sombras mais densas de um jeito incontestável. Para reforçar essa virada absoluta da noite para o dia, a análise faz uma conexão direta e brilhante com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquela afirmação famosa de que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso fundamenta a ideia de que a chegada desse amanhecer não é só uma repaginada no cenário, é de fato o estabelecimento de uma criação inteiramente nova. As trevas antigas não só melhoram, elas passam definitivamente para dar lugar a uma realidade inédita. E claro, a gente chega ao propósito final de toda essa iluminação espetacular: o caminho da paz. Porque o sol nascente não aparece só para clarear o ambiente passivamente. Ele tem uma direção. Então, a grande questão é: o que essa luz faz ativamente? O texto nos mostra 3 resultados diretos. Primeiro, ela ilumina corações, trazendo uma clareza imediata onde antes só tinha confusão. Segundo, ela vence a própria sombra da morte. E terceiro, como grande ápice dessa missão toda, ela guia os nossos passos vacilantes direto para o caminho da paz. É o pacote completo, é uma luz que resgata, que orienta e finalmente pacifica. Agora, a conclusão lógica que se tira disso tudo é pesada. Uma vida que está desvinculada dessa luz específica permanece fatalmente na escuridão. E não importa muito a aparência externa. As implicações reais dessa escuridão, viver sob o domínio do medo, da culpa, daquela ansiedade que não passa, de incertezas e de conflitos que não acabam mais. A ausência dessa direção divina resulta de forma inevitável numa desorientação completa da vida. Para amarrar toda essa jornada, as transformações divinas ficam super claras. A história do Zacarias serve como uma prova viva, um testamento dessas viradas de chave absolutas. O longo silêncio disciplinar vira um louvor eloquente. A incredulidade lá do começo é moldada em uma fé tão inabalável que chega a desafiar as tradições sociais da época. E, por fim, a tristeza profunda é completamente substituída pela alegria incomparável de se alinhar com um plano maior. E isso nos deixa com uma reflexão final que, sinceramente, é de tirar o fôlego. Como a submissão a um plano muito maior do que as nossas próprias vontades pode transformar períodos frustrantes de espera silenciosa em um caminho claro, iluminado e pacífico para o futuro. Fica aí essa provocação para a gente pensar sobre como o alinhamento de propósito pode, sem sombra de dúvida, transformar a noite mais longa na manhã mais gloriosa.